a grande cidade vendeu-se em 3 partes. Que grande cidade é esta? Babilônia. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Então, queridos, a 7ª praga cai em cima de Babilônia. A palavra Babilônia aparece na Bíblia, no Apocalipse, 6 vezes. A palavra Babilônia aparece no Apocalipse 6 vezes. E a palavra Babilônia é um código. Você deve entender como sendo Roma. Porque Pedro estava em Roma. Quando ele escreveu sua carta, saudando os irmãos, ele disse, nós estamos aqui em Babilônia. No finalzinho da carta de Pedro. E, queridos, ele estava em Roma, mas ele falou, nós estamos aqui em Babilônia. Ou seja, eles chamavam Roma de Babilônia. E assim é no Apocalipse. Portanto, Babilônia é Roma. Portanto, queridos, o capítulo 17, que veio depois da 7ª praga, cronologicamente, ocorre antes da 7ª praga. Porém, queridos, o capítulo 17, esta visão, está explicando quem é Babilônia. Explicando quem é Babilônia. Explicando quem é Roma. Você tem dúvida sobre isso? Você tem dúvida na sua mente de que o capítulo 17, esta visão que Deus deu para João, está explicando para ele quem é Roma? Quem é essa Babilônia mística? Esta Babilônia misteriosa? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o capítulo inteiro, 17, eu não tenho dúvida nenhuma em minha mente que o capítulo 17 inteiro está falando de Roma. Queridos, esse é o contexto do capítulo 17, Roma. Por isso, Dante Alighieri, um dos mais famosos poetas italianos, que viveu do ano de 1265 até 1321. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Ele era um fiel católico. E nessa Divina Comédia, ele escreveu uma poesia falando sobre Apocalipse 17, identificando a prostituta de Apocalipse 17 com a sua igreja, a igreja de Roma. Dante Alighieri. E, queridos, quando vocês vão aqui nesta Bíblia, essa é a Bíblia de Jerusalém. Essa é uma Bíblia com imprimatur do Papa. É uma Bíblia dos jesuítas. E aqui no capítulo 17 desta Bíblia de Jerusalém, capítulo 17, nós vamos encontrar aqui nos comentários do capítulo 17, na página 2319, essa é a página, capítulo 17 de Apocalipse, aqui fala na letra H, é a Roma idólatra. Como é que os jesuítas interpretam a prostituta de Apocalipse 17? É a Roma idólatra. E mais embaixo, na letra M, no rodapé, na letra M, diz, as 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Queridos, os próprios padres católicos, os jesuítas, identificam a prostituta de Apocalipse 17 com Roma. E os 7 montes do capítulo 17, verso 9, eles identificam como sendo montes, colinas de Roma. Não sou eu que estou falando. A história fala, os poetas falam, os jesuítas falam. Quem somos nós para negar aquilo que está tão evidente na Bíblia? Portanto, vamos iniciar a leitura do capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Esta prostituta é uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Nenhuma mulher nasce prostituta, ela nasce pura. Mas, queridos, ela pode escolher se tornar prostituta ao longo da vida. A igreja de Jesus Cristo, que nasceu pura, mas, queridos, no quarto século, no tempo de Constantino, imperador Constantino, esta igreja cristã, ela começou a se prostituir com o paganismo, permitindo e aceitando que as doutrinas pagãs entrassem para dentro da igreja cristã. Isto foi no quarto século, que ela se tornou uma prostituta, fornicando com o paganismo. Assim, portanto, queridos, esta mulher é a igreja que se apostatou no quarto século. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É uma igreja mundial, porque muitas águas significa o mundo todo. Isso está explicado no capítulo 17, no verso 15. Leia aí, portanto, o capítulo 17, verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. É uma igreja mundial, poderosa, que se relaciona com povos, multidões e línguas, e com os reis da terra. Aqui diz o capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebentaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição são as doutrinas ensinadas por esta mulher, por esta igreja. Queridos, a igreja católica tem milhões e milhões de filhos e filhas de Deus. Não podemos nem em pensamento desprezar estes nossos queridos irmãos católicos, que amam a Jesus Cristo. Estão na igreja católica, não concordam com os erros da igreja católica, mas eles são filhos e filhas sinceros de Deus. Não entenda, meu querido irmão católico, não entenda esta profecia de Apocalipse 17 como uma condenação a você, mas é uma condenação aos cabeças desta igreja, que se proclamam Deus na terra, que aceitam ser adorados, que ousam perdoar pecados, que tocaram na lei de Deus os 10 mandamentos e mudaram o santo dia do sábado, o sábado bíblico, o 7º dia da semana, eles mudaram para o domingo, mexendo com a própria lei de Deus. Queridos, esta visão do capítulo 17, portanto, está esclarecendo quem é essa prostituta e quem são os cabeças desta igreja, que se proclamam deuses na terra. Por isso diz aqui que ela se relaciona com os reis da terra, porque todos os reis da terra, todos os príncipes da terra, todos os presidentes, os primeiros ministros, eles vão para Roma para terem uma audiência especial com o Papa. Todo o jornal, todos aqueles que acompanham as notícias nos jornais sabem que é assim mesmo. Os
líderes políticos, quando eleitos, eles marcam na sua agenda uma visita ao Papa, buscando a bênção. Por isso diz aqui o capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com vinho, com as suas doutrinas. E o verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, ela está sentada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. É fácil você entender quem é essa besta com 7 cabeças e 10 chifres que está carregando a mulher. Você volta para o capítulo 12 e o verso 3. Quando você volta para o capítulo 12 de Apocalipse e o verso 3, aqui explica quem é esta besta. Leia comigo, capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 7 diademas. Aqui diz que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Estão lendo aí o verso 3? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O dragão com 7 cabeças e 10 chifres é quem está carregando a mulher. Quem é ele? Capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta besta com 7 cabeças e 10 chifres carregando a mulher é Satanás. Mas pastor, mas como assim? Deus está revelando para você um mistério, meu querido irmão. Deus está revelando um mistério. Existe um poderio, existe um poder e uma autoridade sobrenaturais, dos quais o Papa está investido. Mas este poder sobrenatural do qual o Papa está investido não vem de Deus, vem de Satanás. Porque a parceria do Papa não é com Jesus Cristo, é a parceria com a besta que o carrega, que o conduz. E esta besta que está carregando o papado é a besta com 7 cabeças e 10 chifres. É o dragão, antiga serpente, de Apocalipse 12, verso 3 e verso 9. Está claro isso, irmãos? Eu não estou inventando nada da minha cabeça, mas a Bíblia explica a Bíblia. E esta besta está claramente identificada. Ela está carregando a prostituta, a mulher. E agora vejam o verso 4, capítulo 17, agora voltando, e o verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Esta mulher é a igreja de Roma. E queridos, ela está vestida e adornada de uma cor púrpura, escarlata. Essa é uma cor muito própria do Vaticano. Adornada com ouro, é a igreja do ouro. É a igreja que retém a maior parte do ouro do mundo. É a igreja que é dona dos bancos centrais mundiais. É a igreja que está intimamente relacionada com os bancos da Suíça. Existe um banco que controla os bancos centrais. Existem os bancos centrais mundiais, existe um banco que controla os bancos centrais. E queridos, este banco que controla os bancos centrais, ele está intimamente relacionado com o Banco do Vaticano, com o Vaticano. Eles são os donos do ouro do mundo. E aqui diz que ela está cheia de pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro. Ela levanta diante da sua congregação um cálice de ouro diariamente. E ali dentro do cálice, o vinho da sua prostituição com as suas doutrinas, que não são bíblicas. E aqui diz o verso 5. E na sua testa estava escrito um nome, mistério. Por que está escrito mistério? Porque é difícil as pessoas entenderem que aquele ser chamado Sua Majestade, Sua Santidade, queridos, é difícil as pessoas enxergarem nele um parceiro de Satanás, o anticristo. Isso é um mistério. Porque em vez de ser a Sua Santidade, aqui diz que é a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Não é santidade, mas é mãe das prostituições da terra, das abominações da terra. É uma fachada de santidade, mas por trás existe o quê? Satanismo, bruxaria. Satanás já foi entronizado no Vaticano, meus queridos, no tempo de Paulo VI. No tempo de Paulo VI foi feita a entronização de Lúcifer no Vaticano. Como, pastor? Isso foi descrito pelo bispo. Aliás, isso foi descrito pelo jesuíta Malachi Martin, no seu livro Casa Varrida. A Casa Varrida. Queridos, ali foi entronizado Lúcifer no tempo de Paulo VI. Agora vejam, queridos, aqui está dizendo que ela é um mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E o verso 6. E vi que a mulher estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. Quem é que matou mais de 50 milhões de mártires durante a Idade Média? Nas inquisições romanas, inquisições espanhola, inquisição valdense, inquisição dos huguenotes. Mais de 50 milhões de cristãos foram mortos como mártires. Queridos, foi o Vaticano, através das suas inquisições. Por isso, o papado está embriagado com o sangue dos santos. Por isso o Papa Francisco pediu perdão aos valdenses por tudo o que fizeram na Idade Média para os valdenses. Porque isso é real, isso é uma história comprovada. Está embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Agora, queridos, no verso 7 começa a parte mais difícil. A parte mais difícil do capítulo 17, a partir do verso 7 e verso 8. Aqui diz, e o anjo me disse, por que te admiras, João? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, ou seja, desta igreja de Roma, e da besta aqui atrás. Percebam, eu vou te dizer, João, o mistério desta igreja, desta mulher, e da besta aqui atrás. Ou seja, ela está sendo carregada pela besta, que é Satanás, o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui diz agora o verso 8. A besta que viste, que são, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Nós precisamos dedicar alguns minutos aqui, neste verso 8, queridos. Enquanto você não entender, enquanto nós não entendermos que o verso 8 está iniciando a explicação do mistério,
Você não pode ler o verso 8 rapidamente e passar para o verso 9 e 10. Não, você tem que se deter um pouco no verso 8 para entender que aqui existem duas bestas. Como, pastor? Duas bestas. Sim, a besta que está carregando, que é o próprio Satanás, o dragão com 7 cabeças e 10 chifres, e a besta que está sendo carregada. Como, pastor, a besta que está sendo carregada? A prostituta que está sendo carregada, ela é uma besta também no Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 13, verso 1, Apocalipse 13, verso 1, explica que a igreja de Roma é a besta que subiu do mar. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 13 e o verso 1, esta besta que subiu do mar também tem 7 cabeças e 10 chifres. Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Por que a besta que está sendo carregada, chamada lá de prostituta, também tem 7 cabeças e 10 chifres? Porque ela está representando o dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, as cores do dragão, as 7 cabeças e os 10 chifres, tudo está fielmente representado na prostituta, na besta que subiu do mar, também representada pelas cores escarlata e também representada por 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 13, verso 1, nós lemos: e me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ela representa o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Você está vendo que no capítulo 13, verso 1, a besta que subiu do mar, o nome de blasfêmia não está escrito na besta, e sim nas cabeças dela? Por que o nome de blasfêmia aqui está escrito nas cabeças da besta que subiu do mar? Porque não são os nossos irmãos católicos, não é a igreja de Roma que se proclama Deus. São os cabeças desta igreja que se proclamam Deus na terra. Isso é blasfêmia. É eles que cometem a blasfêmia de perdoar pecados, de serem adorados, de tocarem na lei de Deus, mudarem um sábado para o domingo. Queridos, eles se proclamam Deus na terra. Por isso, a blasfêmia está escrita nas cabeças desta besta. Quem são os cabeças? São os cabeças papais. Os cabeças papais que cometem a blasfêmia. Percebam então, queridos, voltando para Apocalipse capítulo 17 e o verso 8, aqui nós temos duas bestas, uma carregando e a outra sendo carregada. A que está carregando é que aparece primeiro. É chamada de, verso 8, comecinho do verso 8, capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é. Quando é que Satanás foi e deixou de ser? Quando é que Satanás se tornou representante da família humana, do planeta Terra, e passou a comparecer nos concílios do céu, conforme diz em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, mostra que quando Deus convocava os seus filhos para os concílios no céu, lá ia Satanás representando o planeta Terra. Quando é que Satanás foi o representante da família humana? Desde que Adão pecou e transferiu para Satanás o poder e a autoridade sobre a família humana, sobre o planeta Terra, ele se tornou o representante legítimo da família humana. Por isso ele comparecia nos céus. Isso durou desde que Adão pecou até Cristo morrer na cruz. Por 4.000 anos, ele foi o representante da família humana. Por isso, lendo de novo, capítulo 17, verso 8, primeira linha do verso 8, diz: a besta que viste foi. Quanto tempo durou esse período em que ele foi o representante? 4.000 anos, irmãos. E já não é. Quando é que ele deixou de ser? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu como nosso representante. Não mais Satanás. Não mais Satanás. Jesus responde por você. Jesus responde pela família humana. Satanás já não é o representante da família humana. Portanto, volte lendo a primeira linha do verso 8. A besta que viste foi 4.000 anos, do pecado de Adão até Cristo, e já não é. Quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu para o céu, Satanás deixou de ser, mas Jesus Cristo foi constituído nosso representante, sacerdote nosso. E o que mais diz? E há de subir do abismo. Quando é que Satanás vai subir do abismo? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, aqui menciona. Leia a palavra de Deus, Apocalipse 20 e o verso 2. A capítulo 20, verso 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1.000 anos e lançou-o no abismo. Ele é lançado no abismo. Para poder subir do abismo é porque ele estava no abismo, correto? A Bíblia diz que esta besta, que é Satanás, ela vai subir do abismo. Quando é que ela vai subir do abismo? No final dos 1.000 anos. Quando os ímpios ressuscitarem, quando a cidade santa descer do céu, Satanás será solto da sua prisão de 1.000 anos. E vai convocar os ímpios que ressuscitaram para cercarem a cidade santa. Mas vai descer fogo do céu e vai queimá-los, consumi-los. Voltando agora para Apocalipse 17, verso 8, irmãos. O comecinho diz: a besta que viste foi já não é, e há de subir do abismo. Quando? No final dos 1.000 anos. E irá à perdição. Quando? No final dos 1.000 anos, quando será queimado no lago de fogo e enxofre. Pois bem, queridos, agora vamos para a segunda besta, do verso 8. A terceira linha do verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas que virá. É outra besta. Porque aqui não fala do abismo, e aqui não fala irá à perdição. Aqui está falando de outra besta. Vamos ler de novo a terceira linha do verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Queridos, quando eu, depois de 20 anos estudando, capítulo 17, entendi, foi quando Deus me ajudou a ver que esta frase que eu estou lendo no verso 8, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, esta frase foi copiada do capítulo 13. Volta para o capítulo 13. Volte para o capítulo 13, verso 8, e a gente descobre que ela foi copiada, essa frase foi copiada daqui, capítulo 13, verso 8. E aqui está falando da besta que subiu do mar. Identifica quem é a besta que está sendo carregada pelo dragão. Porque aqui no capítulo 13, verso 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Estão vendo? João copiou daqui, do capítulo 13, verso 8, ele copiou esta frase e colocou aqui no capítulo 17, verso 8.
foi um copy, paste, copiar e colar. Queridos, capítulo 13 está falando da besta que subiu do mar, o papado. Por isso, aqui no capítulo 17, verso 8, a segunda parte do verso 8, está falando da besta que subiu do mar, que aqui é chamada de a prostituta. A prostituta é a igreja de Roma. E os cabeças dela, os cabeças papais, que têm os nomes de blasfêmia, porque eles cometem blasfêmia, se colocando no lugar de Deus na terra. Vamos agora à última linha do verso 8. Vendo a besta que era. Quando é que o papado foi? Durante 1260 anos, ele dominou o mundo na Idade Média. A primeira supremacia papal foi do ano 538 a 1798. Queridos, isso está lá em Daniel 7:25, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. De Daniel 7:25, foi a primeira supremacia papal de 1260 anos. Por isso diz a besta aqui, vendo a besta que era. 1260 anos, ela existiu, dominando o mundo. E já não é. Quando é que o papado deixou de existir como o poder supremo do mundo? Foi quando o Papa Pio VI foi preso em 1798, dia 10 de fevereiro. O Papa Pio VI foi preso e já não mais era uma influência política no mundo. Não, queridos. Ele foi preso, levado para a França, para Valência, na França, e ali ele morreu com 82 anos. Já não é. Foi esse período de 1798 até 1929, foi o período em que o papado deixou de ter o seu poderio. Foi período de morte. Esse é o período mencionado em Apocalipse 13. Esse é o período mencionado em Apocalipse 13 e o verso 3. Apocalipse 13, verso 3, diz que esta besta que subiu do mar, o papado, seria período de morte e deixaria de ter o poder que teve durante a Idade Média. Capítulo 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então a ferida mortal foi 1798. E quando é que ela começou a ser curada? Em 1929. Percebam que com o Tratado de Latrão, quando o Tratado de Latrão foi assinado por Cardinal Gaspari, representando o Vaticano, e Benito Mussolini, representando a Itália, esse tratado foi assinado estabelecendo e criando o Estado do Vaticano, devolvendo o poder ao Papa, fazendo do Papa um rei. Através do Tratado de Latrão, o Papa ele foi elevado a uma posição de rei. Queridos, isso é muito claro. O Tratado de Latrão foi assinado no dia 11 de fevereiro de 1929, criando o Estado do Vaticano e criando o rei de Roma. O rei de Roma é o Papa. Por isso diz aqui, queridos, vamos ler o finalzinho do verso 8. Vendo a besta que era, se referindo aos 1260 anos da Idade Média, supremacia papal, que já não é o tempo de 1798 até 1929, mas que virá 1929 para frente. Esse período em que ele se tornou rei. Está claro, irmãos? Quem pode dizer que não é assim? Isso aqui é irrefutável, queridos. Agora vejam o verso 9. Aqui existe sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é a igreja de Roma. Ela está assentada sobre 7 montes. Onde está a sede da igreja de Roma? Na cidade dos 7 montes. Qual é a cidade dos 7 montes? Segundo a história, todos os grandes historiadores do mundo identificam a cidade dos 7 montes como sendo Roma. Existe alguma dúvida sobre isso? Não. Nenhuma dúvida, porque os próprios jesuítas na Bíblia, Jerusalém, dizem que as 7 colinas mencionadas no capítulo 17 de Apocalipse identificam Roma. Está claro isso, irmãos? É ali que está a sede da igreja de Roma, desta grande mulher, desta prostituta. Portanto, lemos aqui no capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças de quem? Da besta que está carregando a prostituta. A besta que está carregando a prostituta representa Satanás. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças desta besta que está carregando a mulher identificam quem? Os 7 montes. Entenda, meu querido irmão, que 7 cabeças são simbólicas. 7 cabeças são simbólicas. E aí, Deus não deixa você dar a interpretação. Deus nunca deixa você dar a interpretação. Deus toma sobre si mesmo a responsabilidade de dar o símbolo e também de dar a interpretação. E eu só posso aceitar a interpretação que Deus dá. Eu não posso criar a minha interpretação. A Bíblia diz que Deus criou o símbolo das 7 cabeças e deu a interpretação dizendo as 7 cabeças do dragão que carrega a mulher são 7 montes. 7 montes não são simbólicos. Já é a interpretação das 7 cabeças simbólicas. As 7 cabeças são simbólicas. Os 7 montes são literais. Vou repetir. As 7 cabeças são simbólicas. Os 7 montes são literais. Agora, se você não gostar da interpretação que o próprio anjo deu para João, você agora vai interpretar a interpretação. Presta atenção, queridos. Muitos estão interpretando a interpretação. Calma lá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós não podemos interpretar a interpretação, porque 7 montes são literais. Já é a interpretação das 7 cabeças. E mostra claramente a cidade dos 7 montes, onde a mulher está assentada, a igreja de Roma. Está claro isso, irmãos? Agora lembrem-se, queridos, que quando nós estudamos o verso 8, nós vimos que a prostituta, que está assentada nas 7 colinas de Roma, esta prostituta também é uma besta, a besta que subiu do mar, que também, em Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, tem 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, queridos, aqui veja agora o verso 10. E são também 7 reis. As 7 cabeças da besta que subiu do mar, as 7 cabeças da besta que subiu do mar, que aqui é chamada de a prostituta, assentada sobre 7 montes, as 7 cabeças da besta que subiu do mar, são 7 reis. 7 reis? De onde? Todo o contexto é Roma. Todo o contexto é Roma. Não é Egito, não é Assíria, não é Babilônia, não é Medo-Pérsia, não é Grécia. Todo o contexto do capítulo todo é Roma. Nós não podemos
interpretar a interpretação. Quando Deus diz que as 7 cabeças da besta que subiu do mar tem ali nomes de blasfêmia, lá no capítulo 13, verso 1, está dizendo que essas 7 cabeças são cabeças papais. Por isso tem nomes de blasfêmia escrito nelas. São 7 cabeças papais. São reis papais, reis de Roma. Agora eu pergunto, quando é que o bispo de Roma se tornou rei? 1929? Ele se tornou rei? Então, os 7 reis de Roma nós temos que contar a partir do momento em que o bispo de Roma se tornou rei. A partir de 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Queridos, quando nós começamos a contar os 7 reis de Roma a partir de 1929, então nós vamos ter o quê? Vamos ter o quê? O Papa Pio XI. 1929 o Papa era Pio XI. 1929. Depois do Papa Pio XI veio Pio XII, foi o segundo. Depois veio o Papa João XXIII, que foi o terceiro. Depois veio Paulo VI, que foi o quarto. Depois de Paulo VI veio João Paulo I, que foi o quinto. Depois de João Paulo I veio João Paulo II, que é o sexto, a 6ª cabeça. E depois de João Paulo II veio Bento XVI, que foi o início da 7ª cabeça. A 7ª cabeça começou com Bento XVI. E quando Bento XVI renunciou, muitas pessoas que odeiam essa interpretação, muitas pessoas que me criticam, disseram para mim: e agora, pastor Samuel? E agora? A 7ª cabeça se foi, porque o Bento XVI renunciou. E eu respondi: calma, querido irmão, calma, vamos continuar orando. A profecia, ela é dinâmica, ela está se cumprindo. Quando o Papa Bento XVI, a 7ª cabeça, renunciou, não morreu, mas renunciou, percebam que as outras cabeças deixaram de existir porque o Papa morreu. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª cabeça acabaram com a morte do Papa. Agora, a 7ª cabeça, o Papa não morreu, ele renunciou e entrou mais um Papa na 7ª cabeça. O Papa Francisco, que entrou no lugar de Bento XVI, ele não é uma 8ª cabeça, não existe 8ª cabeça, querido irmão. Só existem 7 cabeças. E nós estamos vivendo na 7ª cabeça. Desde Bento XVI, estamos vivendo na 7ª cabeça. É a última. Ah, mas então está muito perto de Jesus voltar? Sim, está muito perto de Jesus voltar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas o tempo da volta de Jesus é nos exigido saber. É nos exigido saber o tempo da volta de Jesus. Isso não quer dizer que nós estamos marcando data, dia e hora. Não, queridos. Mas o tempo é este. Porque nós estamos na última cabeça, que é a 7ª, que já começou com Bento XVI. E agora entrou o Papa Francisco na 7ª cabeça. E se o Papa Francisco renunciar? Certamente ele vai renunciar. Tudo indica que ele vai renunciar. Se ele não renunciar, a 7ª cabeça vai terminar com o Papa Francisco. Mas se ele renunciar, entra outro Papa na 7ª cabeça. Queridos, em vez de ficarmos criticando uns aos outros, deveremos estar orando e jejuando, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender a profecia. Porque Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, e nós temos que nos unir e não nos dividir. Nós temos que orar uns pelos outros. Queridos, nós estamos num processo dinâmico do cumprimento da profecia. E estamos na última cabeça papal. Queridos, tudo o que está acontecendo em nossos dias, a situação conturbada do nosso mundo, a convocação papal para o dia 14 de maio, que foi adiado para outubro. Agora a reunião não vai ser só de um dia, como seria dia 14 de maio. Agora a reunião marcada para outubro é de uma semana, do dia 11 de outubro ao dia 18 de outubro. Queridos, o Papa Francisco, que faz parte da 7ª cabeça, já disse que quer um pacto global, um pacto mundial, com líderes políticos, com artistas, com educadores, com todo mundo. Um pacto mundial. Em torno de quê? Em torno da encíclica papal Laudato Si. O que é a encíclica papal Laudato Si? É uma encíclica ecológica, mas que tem o último capítulo, o 6º capítulo, como uma lei dominical. O último capítulo da encíclica é uma lei dominical. No parágrafo 237, diz que nós, todos os seres humanos no planeta Terra, devem guardar o quê? O domingo, do mesmo modo como se guarda o sábado. Queridos, da mesma forma como a Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, pede que os filhos de Deus guardem o sábado e não comprarem nem vender no sábado, assim também o Papa conclama a humanidade para guardarem o domingo, do mesmo modo como se guarda o sábado. Isso está na encíclica papal. Queridos, tudo está mostrando que o tempo está funilando, o tempo está se escoando. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós estamos na 7ª cabeça. Enquanto o Papa Francisco e o Papa Bento XVI estiverem vivos, a 7ª cabeça está viva. A 7ª cabeça só deixa de existir quando os 2 papas morrerem, porque os 2 são 7ª cabeça. E se ele renunciar, serão 3 na 7ª cabeça. A profecia mostra que a 7ª cabeça é complicada, mas nós devemos estar com os olhos abertos, em oração, em jejum, para continuarmos entendendo. Jesus está para voltar, em nossos dias, em nossa geração. Não seja você dizendo, tarde virá o meu Senhor. Não, Jesus Cristo ainda vai demorar para voltar. Ainda poderão vir mais 2, mais 3, mais 4 papas. Jesus pode demorar ainda mais 30 anos, mais 40, 50 anos. Não, meus queridos. Não, meus queridos. Eu estou aguardando meu Senhor para os próximos 10 anos. Eu estou aguardando meu Senhor para hoje. Mas eu sei que pelos acontecimentos proféticos, tudo pode acontecer nos próximos 10 anos, queridos. O tempo, a possibilidade é esta. Eu não estou marcando data. Eu não posso marcar datas. Eu não sei o dia e a hora da volta de Jesus. Mas é nos exigido saber o tempo da volta de Jesus. Queridos, aqui diz, capítulo 17, verso 10. E são também 7 reis. Reis papais, reis de Roma. Interessante, queridos, que aqueles que dizem que nós temos que entender esta profecia como sendo 7 reinos, começando com o Egito,
Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, dizendo que não são 7 reis de Roma, mas são 7 reinos que dominaram o mundo, eles também dizem que, por serem historicistas, eu também sou historicista, naquilo que acontece na história humana. Eu não sou historicista quando os eventos anunciados na profecia ocorrem no céu, no caso dos 7 selos. Não ocorre na terra, é um juízo celestial. Não tem como aplicar o historicismo nos 7 selos, porque é um evento celestial, é um juízo celestial. Mas, queridos, eles dizem que a profecia começa nos dias do profeta para frente. É assim que eu ouvi um áudio de um pastor falando: nós historicistas cremos que a profecia começa nos dias do profeta para frente. Então, queridos, se a profecia começa dos dias do profeta para frente, então vocês não podem interpretar as 7 cabeças aqui de Apocalipse 17, verso 9 e verso 10, como sendo 7 reinos que começaram com Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Não. Porque tudo tem que acontecer de Roma para frente, dos dias do profeta João para frente e não para trás. Queridos, aqui está falando que as 7 cabeças são 7 montes de Roma. E aqui está falando que as 7 cabeças são 7 reis de Roma. Ora bem, Senhor Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Ah, pastor, mas é muito arriscado falar isso. Queridos, nós não estamos dizendo e buscando coisa fácil ou coisas que não tenham risco nenhum. Não, queridos. A profecia é arriscada mesmo. Mas em nome de Jesus Cristo, esta é a única forma bíblica, fundamentalmente bíblica, de entender esta profecia. Porque foi a interpretação que o próprio anjo deu. Ora bem, Senhor Jesus. Nós vamos parar aqui no verso 9 e no verso 10, queridos. One sign, one particular sign, and that sign to be summed up in this word, convergence. For the first time ever in history, all of the signs are coming together, all of them are converging. Yes, we are living in the season of the Lord of the Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo no WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram. Até mais, obrigada da sua Sofia. Este vídeo pode conter material usado, produzido no fio do disco do justo e honesto que dá. Submissão de responsabilidade de direitos autorais do selo da seção 107 da Lei Americana de Direitos Autorais de 1976. Excelente chamado, uso justo para fins como críticas, comentários, reportagens de notícias, ensino, pesquisa, dicas de uso pessoal, educacional ou sem fins lucrativos que de outra forma poderia estar infringindo os direitos autorais.